Agora, o único entrave para mim do Renan é o eleitor. O eleitor é o grande inimigo do Renan Santos, porque a gente tem uma massa de pessoas aqui no Brasil completamente despreparada para as escolhas políticas que deveriam ser uma prioridade, ou pelo menos deveriam ter um certo apreço pelo povo. O povo não escolhe de maneira sensata, ele escolhe pelo estômago, ele escolhe pelo coração. Renan Santos lidera audiência entre pré-candidatos à presidência da República no podcast Inteligência Limitada. Tem um vídeo dele falando que eu mandei, eu queria mais cortes também pra gente comentar a entrevista. A Carol que assistiu, graças a Deus, Carol assistiu. Eu vou assistir hoje na íntegra, mas solta esse trecho aí. O que foi que o Renan tá dizendo? Solta aí, por favor. Deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Então parece que eu derrotei o senhor Flávio Bolsonaro aqui, hein? Bateu mais do que ele. Flavito. Eu vi aqui, 43 vai chegar a 45 quando finaliza, né? Então, assim, queria agradecer a todos que vieram conhecer. É um marco na política brasileira. Deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Caramba, bicho. Sensacional, viu? Aplausos. Tem mais vídeos aí, cortes. Eu não assisti a entrevista. Carol Barbalho, fale mais aí dos momentos que você se recorda. Tem mais um, vamos ouvir esse, depois a Carol fala. O Brasil é como se fosse uma pessoa que tá na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe, mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. A guerra cultural que acontece no Brasil foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Essas ONGs defendem políticas de desencarceramento, dizem que se você tiver uma política mais dura para aumento de pena, você tá sendo racista. E aí você formula todas as grandes políticas públicas de segurança no Brasil baseadas nisso. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Se você falar assim, eu vou aumentar a pena para fascista, eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Perfeito, aplauso pro Renan Santos. É sensacional o que você disse, concordo totalmente. Concordo em gênero, número e grau com o que disse o Renan Santos nesse trecho aí do corte. Carol Barbalho, sensacional a participação dele. Muito boa, muito boa. Tiveram 3 momentos pra mim que foram os melhores, que ficaram assim mais, me impactaram mais, que foi ele falando sobre a questão cultural, né? Sempre ele falando sobre a questão cultural é bem, você consegue linkar a fala com a realidade, né? Ele falando sobre o poder que hoje o meliante tem de tirar a nossa vida, assim, de ser o juiz da nossa vida, né? Segundo as próprias palavras dele. E quando alguém já sente esse poder, por si só já é uma justiça muito grande, né? Tirar a vida de um pai de família por conta de um celular e, por vezes, até sair ileso, né? Ou, enfim, não ser preso justamente. Outra parte da fala também dele falando sobre as questões, agora a oposição, né? Falando o que é que ele acha de ser copiado, né, pelo Zema e pelo Flávio. Falou sobre isso? Falou sobre que isso. Ele fala que realmente não tem como dizer que não é, porque até as próprias falas, né, ele fala direitinho, assim, as frases que ele usa e as frases que o Flávio usou da questão do Nordeste, né, o Nordeste é solução, isso já era uma fala dele, e o Flávio fez uma camisa com essa frase. E depois o Zema, depois o Zema falando sobre, não me recordo agora o que foi que o Zema falou, mas ele fala também que era uma coisa dele. E ele fala só o seguinte, cara, eu sou um pobrinho aqui que acabou de criar um partido e vocês têm uma máquina gigante, vocês podem contratar pessoas muito inteligentes, né, intelectuais aí das áreas de segurança pública e de cultura. Vocês não precisam disso, sabe? Usem o que vocês têm para explorar mais os campos e trazer mais propostas. Não precisam ficar copiando as minhas coisas. Ele foi bem humilde nesse sentido, eu achei.
né? E a outra também foi a que a ouvinte acabou falando, né, sobre a questão do autista, que eu me surpreendi já quando ele foi no Maranhão, né? Se eu não me engano, que ele estava no Maranhão, e aí lá ele foi lançar os seus candidatos, e ele já falou naquele momento, já me surpreendeu bastante, porque é uma coisa que hoje se tornou um tabu muito grande, falar sobre a questão autista, que parece meio separatista, né? Parece um preconceito muito grande, mas é algo que tem prejudicado bastante as crianças, não só as autistas, né? Como as outras crianças também que não possuem o TEA, e pouquíssima gente fala disso, né? Funcionários públicos, no geral, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, me surpreendeu muito desde lá no Maranhão, e agora ele falou novamente que é preciso escolas especializadas para essas crianças. Não tem como juntar todo mundo. O professor está perdido, está todo mundo perdido, os alunos não avançam, né? Deixa ali todo mundo sem saber o que fazer. Então, é de uma coragem absurda falar sobre isso no momento que estamos, em relação a laudos, a diagnósticos irresponsáveis e uma situação absolutamente banalizada que vem deixando professores, diretores, alunos completamente desolados, né, e perdidos, e não se tem um olhar sensível. Eu queria o corte disso aí, desse tema sobre aí. isso. Eu vou Veja se a gente encontra aí para colocar pra gente. Mas ele fala isso me chamou a atenção desde o dia lá Nenhum candidato fala disso. Não, ninguém. Não é nenhum candidato, não. Nenhum político falou sobre isso. Né? Aqui nós temos uma obra parada, inclusive, da escola para autistas, né? Que já era para ter sido inaugurada. Mas ninguém fala sobre isso. Se tornou um tabu, de fato. Eu falo sobre isso há um tempo já no meu ex. Retornei essa discussão há alguns dias, porque passei novamente por uma situação nesse sentido. Parece que está todo mundo com medo de lidar com isso, sabe? E o Renan vem trazendo pautas que as pessoas têm medo de falar. E ele acaba falando pelas pessoas que, assim, pensam, mas não querem publicizar por medo também de retaliação. Tem mães que passam por isso e têm medo de falar por ter medo de ser tida como preconceituosa, né? Ou professores que estão sofrendo com isso, mas têm medo de serem demitidos. Então, tem muita gente que tem medo de falar sobre isso, mas não tem respaldo. E esse respaldo é muito importante nesse momento. Perfeito. São 9h42. Tem mais um trecho aí, Luiz Melodia? Coloca pra gente aí, por favor. Se tiver, não tem. Se não tiver, a gente toca o barco. Mas eu gostaria de parabenizar o Renan Santos. Vou entrevistá-lo aqui nesse mês de maio. Ele estará em Salvador, vai passar um tempo aqui dando entrevistas, vai fazer um tour na Bahia. Ele vem a Salvador, vai para algumas rádios, vem a Brado, e a gente vai fazer essa entrevista com ele. E quando tiver a data certa lá pelo Departamento de Estado do MBL, o Riso, que é o secretário, ele vai me dizer a data e eu digo para vocês, para a gente divulgar o dia do Renan Santos aqui na Rádio Brado. São 9h43. Carol, veja o zap aí, a mensagem que eu mandei no zap da Rádio Brado, por favor. Vamos ouvir o povo enquanto isso. 71, aliás, não, daqui a pouco solta o povo. 713180. Tem esse trecho aí? Solta aí pra gente. Vamos lá, você colocou. Finalizando Flávio Bolsonaro. Finalizando Flávio Bolsonaro. Por que não escolhê-lo? Eu já falei pra muita gente, o Lula, se a gente fosse fazer uma leitura, quase bíblica da coisa, o Lula é o nosso capeta e o Flávio é o nosso Judas. O Flávio é o nosso Judas, o Lula é o nosso capeta. Assim mesmo? Capeta e Judas? Se você fizer uma leitura muito simples. Mas o Lula é o nosso inimigo natural. É o cara que não é Jesus, não, né? Graças a Deus, não. Nem posso. Pelo amor de Deus. Eu sou apenas um homem olhando ali, né, a traição da causa e o inimigo direto. Tentando e se organizando para não ser refém do traidor. O Flávio é, por excelência, o traidor. O Flávio exatamente. É um cara que, enquanto eu estava lutando pelo impeachment da Dilma Rousseff, ele estava ganhando dinheiro lá com a Copenhagen, né?
Ele tava fazendo as coisas que ele fazia no gabinete dele. Que a gente sabe que é, porque ele mandou parar a operação. Primeiro, ele anulou as provas do COAF, obtendo uma decisão com o Dias Toffoli. Vai ver se o Flávio fala mal do Dias Toffoli. E depois, praticamente obtendo um foro especial para cuidar do caso dele, que era um caso que envolvia alérgia, ou seja, se livrando com a ajuda do STF, uma decisão do Gilmar Mendes. Vai ver se ele fala mal do Gilmar Mendes. Não fala nada. O Gilmar Mendes, que teve um irmão dele apoiado pelo pai dele, o Jair, quando concorreu para prefeito no Mato Grosso. Aí, ajuda a destruir a Operação Lava Jato através da CPI, do enterro da CPI da Lava Toga. Apoia a maior parte das nomeações dos ministros do STF ligados ao petismo agora. O primeiro foi o Zanin. Fez o que fez agora na CPI do Banco Master. Quando tem votações polêmicas, se ausenta. Agora teve a votação da misoginia. É um negócio assim, não, eu não que a gente esquece, voto, até disso eu tinha votar a favor esquecido. do PL da misoginia. Que diabo de líder é esse? Ele tá sempre traindo o eleitor dele. O cara é uma máquina de trair. Só que eu acho, vou ser sincero, Vilela, eu acho que ele nem percebe. Eu acho que o Flávio trai e ele nem percebe. Porque eu acho que o Flávio é muito burro. Eu acho que o Flávio é muito burro. Por que você acha que ele foi escolhido? Ele não era a primeira Porque opção. ele é filho, né? Porque ele tem a marca. O Tarcísio Tem a marca. O Não, nome. pera, o Tarcísio não é da família Bolsonaro. O Tarcísio ia Aí puxar o não tapete iriam deles. abrir fora da Fazia sentido Pra eles? pra família? Vou botar um cara que não é da família, aí esse cara leva o meu voto e me deixa aqui de escanteio. A família O Tarcísio ia Bolsonaro... fazer isso mesmo. É o Jair Renan, que não é... E o Carlos, que não são pessoas bem do ponto de vista... Que não estão bem do ponto de vista cognitivo. Eu não vou ficar falando tantos caras. O Eduardo tá lá nos Estados Unidos, querendo ser um líder mundial de nada, lá comemorando que tarifou o próprio país. Aí o Flávio tava aqui. Sensacional. Eles não construíram um partido, eles não construíram um bloco político coeso, eles não construíram nada. Pô, a gente montou um partido, eles não. E aí, então, quando você não monta nada, você depende só do teu nome, da sua intenção eleitoral, que é o nome do Jair Bolsonaro, que tem um recall grande. Então o Flávio falou, eu vou dar isso pro Tarcísio? Não, vamos ficar pra família. E honestamente é uma das poucas decisões racionais que eles tiveram ali. Porque senão ele ia ser comido, ele ia ter a base política dele comida pelos outros. Só que ele não foi aceito como líder. O Nicolas tá em rebelião contra ele, a Michele Bolsonaro também. Ela falou alguma coisa? Eles vivem brigando nos bastidores, mas brigando, tem inúmeras matérias. O clima entre eles é tenso, houve brigas no Ceará. Aí eles vão colocando assim, o Carluxo vai concorrer a senador por Santa Catarina. Aí os bolsonaristas de Santa Catarina não concordam, eu tava lá, ninguém tava curtindo essa ideia do... E vai perder. Nessa Moreira, a entrevista do Renan Santos, sensacional. É excelente, né? Tava vendo aqui as falas dele, falas extremamente sensatas a respeito da família Bolsonaro, dos seus players, né, para as eleições desse ano, realmente interessantíssimo. E, Timóteo, a única coisa que eu acho que é um entrave para a vitória do Renan ainda esse ano, né? Porque isso não está impossível. Pô, a gente tem um cenário muito complicado aí, a gente não sabe se Lula vem candidato, ou melhor, ele até vem, mas a gente não sabe como essa candidatura vai se sustentar. Temos o Flávio aí tentando se alinhar com a extrema esquerda com o vice Aldo Rebelo. A gente não sabe o que vai vir, né? Então, tudo pode acontecer sim, e eu estou falando de uma forma muito cética, como sempre costumo falar aqui. Agora, o único entrave para mim do Renan é o eleitor. O eleitor é o grande inimigo do Renan Santos, porque a gente tem uma massa de pessoas aqui no Brasil completamente despreparada para as escolhas políticas que deveriam ser uma prioridade, ou pelo menos deveriam ter um certo apreço pelo povo. O povo não escolhe de maneira sensata, ele escolhe pelo estômago, ele escolhe pelo coração e não com o cérebro raciocinando exatamente como deve ser um líder e uma liderança. Então, o grande entrave do Renan Santos, sem dúvida, é o próprio eleitorado, que gosta da polarização, fica nessa polarização, e talvez isso seja o grande ponto de dificuldade aí para o Renan, porque ele tem uma análise muito sensata de todo o cenário, inclusive até mesmo da própria família Bolsonaro, que é uma família de atrapalhados, incapazes, pessoas completamente despreparadas. E eu me envergonho, inclusive, de um dia ter acreditado
que esse pessoal seria capaz de fazer alguma mudança profunda nesse país. É impossível pela própria condição cognitiva, né? Até do próprio Bolsonaro, Jair Messias, o Renan muito polidamente não citou isso, mas a gente teve um presidente que sequer consegue redigir um texto de maneira clara. Observa-se isso com a própria carta, que recentemente foi à imprensa, que ele tinha redigido junto a Michele Bolsonaro ali. Então, nota-se que ele sequer tem essa capacidade de dissertar, de escrever. Então, isso é muito complicado para a gente entender que um cara com essa falta de habilidade, tão simples, tão pueril, conseguisse realmente fazer qualquer outra coisa, né? Você assistiu ao Legião da Missão. Para mais conteúdos da missão, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Partido Missão.